Olá, meus amigos. Bem-vindo ao canal Descomplicando a Kabbalah. Eu sou Sérgio Batarelli. E o tema de hoje, vamos falar do Zohar, o livro do esplendor, a base da Kabbalah, provando a árvore da vida. À luz do Zohar, vence a prostituição espiritual de hoje. Os ensinamentos do Rabino Shimon Bar Yochai, baseado em Metok Midevash. O comentário do Zohar refere-se aos mandamentos contra a infidelidade da filha de um sacerdote e à prova de uma esposa infiel por ela beber a água de Sotá. O Zohar explica, analisa esses tipos de lei a partir de sua perspectiva interna e explica como elas são aplicadas no fim dos tempos, ou seja, agora, nos nossos tempos. Estamos no fim dos tempos. Estamos já na era messiânica. O profeta Elias relata esse discurso e explica, analisando várias profecias, por que aprender o Zohar será tão importante no momento da redenção final. E a filha de um sacerdote, se ela se contamina pela prostituição, contamina seu pai. Ela será queimada com fogo. Isso está em Levítico 21:9. Os idólatras seduziram seus seguidores com prostituição. Um sacerdote cuja filha se tornou prostituta, portanto, ficou manchada pela idolatria. Essa lei assegurava que os sacerdotes judeus e suas famílias nunca seriam associados a essas práticas. O Zohar, no entanto, interpretava a palavra filha para se referir à alma. Olha que interessante. A palavra filha é interpretada no Zohar para se referir à alma. A filha de um sacerdote se refere à alma que é originada no Hesed, representada pelo anjo Mihael, ou Miguel. Se ela se contamina pela prostituição, ou seja, após as vãs buscas físicas deste mundo, ela macula seu pai, ou seja, Deus. A alma macula Deus. E, portanto, deve ser queimada com o fogo no Guerrinom, para purificá-la em preparação para a sua própria encarnação. Só fazendo um adendo aqui, o fogo do Guerrinom, o Guerrinom seria como... Para o judeu não existe inferno. O Guerrinom seria um tipo de purgatório, onde a alma manchada passa um tempo para purificar a alma. E esse fogo não é o fogo comum que a gente vê aqui numa fogueira, não é esse tipo, é um fogo espiritual. Então, esse fogo é para purificá-la em preparação para a sua próxima encarnação, vai limpar as manchas da alma. Quando Israel seculariza a Torá, faz com que Deus os empurre para o exílio. Da mesma forma, quando Israel seculariza a Torá, faz com que Deus os empurre para o exílio de Edom, e Ismael servindo-os. Ou seja, acabam virando idólatras. O nível espiritual deles é do cachorro e da cobra, respectivamente. Primeiro o cachorro, depois a cobra. Edom, cachorro, Ismael, a cobra. O povo judeu é julgado a partir daí. E no exílio eles são quebrados de seu orgulho e embranquecidos de seus pecados, que são uma mancha vermelha em sua alma, purificados como o processo de fundição da prata e das provações do ouro. A prata e o ouro, para você purificar, você tem que queimar, tem que passar pelo processo do forno, do cadinho e etc. É o mesmo princípio. A purificação vem do fogo. Portanto, vemos que o povo judeu deixou a Torá na Alemanha, começando com o movimento de reforma na década de 1840, e as consequências desastrosas que foram sentidas naquele país associado a Edom e seus cães pastores alemães. A cobra foi a primeira criatura a mentir, e o mundo recentemente ridicularizou muito o ministro da Informação iraquiano, um ismaelita, cujas mentiras o tornaram infame. Nos dias modernos de Israel, Ismael reivindica que a terra que nunca lhes pertence e controla o monte do templo, mentindo que não há conexão judaica com ele, ou com ela. Esse exílio de Israel
de seu lugar mais sagrado não teria acontecido se eles não tivessem secularizado a Torá. Então, isso aconteceu por culpa dos próprios judeus da época que secularizaram a Torá. O exílio é, portanto, uma forma de misericórdia, salvando Israel dos incêndios do Guerrinom e purificando-os até que Mashiach os redima do exílio. Até que chegue Mashiach e redima do exílio. Mashiach já está para chegar. Isso é mencionado no versículo. E trarei este terço pelo fogo, não é? É um terço de um terço, e os refinarei como a prata é refinada, e os testarei como o ouro é testado. Eles invocarão o meu nome e eu não os ouvirei. Eu direi, é o meu povo, e eles dirão, o Senhor é o meu Deus. Zacarias 13, 9. E esse processo continuará até que eles concluam a profecia. Embora seus pecados sejam tão escarlates, eles serão tão brancos quanto a neve. Está em Isaías 1,18. Israel será testado da mesma maneira antes da redenção final. E por causa da árvore do conhecimento do bem e do mal, está escrito a respeito das águas de Mará. E Deus mostrou a ele, Moisés, uma árvore que ele jogou nas águas e as fez doces. Isso está em Êxodo 15, 25. A razão pela qual as águas eram amargas era porque Israel havia se infiltrado pela multidão mista, em hebraico Erev Rav. É por isso que metade da água é doce e do lado direito recebe, associada aos atos justos e favor divino. E metade da água é amarga, do lado esquerdo, que é a Gevurá, associada ao pecado e ao divino julgamento. E quando a multidão mista estava fazendo Israel pecar, multidão mista o que é? São aquele povo que saiu do Egito junto com os judeus, mas que não eram judeus, era de várias nações. Era como se todos fossem do lado do mal. Assim, a água lhes parecia amarga, como a árvore amarga que lançaram na água. Esse é o significado do versículo. E quando chegarem a Mará, em hebraico literalmente amargo, não podiam beber das águas de Mará, porque eram amargas. Êxodo 15, 23. E esta árvore amarga que Moisés lançou na água é semelhante à prova da esposa infiel. Se ela foi infiel ao marido, aquelas águas que foram adocicadas por ter o nome de Deus escrito em um pergaminho e dissolvido nelas, ou seja, nas próprias águas, retornaram ao seu estado amargo. Eles causaram o cumprimento do versículo, e quando ele a fizer beber a água, acontecerá que, se ela estiver contaminada, sua barriga inchará e sua coxa, que significa o órgão sexual, cairá. Isso está em Números 27, 5. E aqui se refere não a uma mulher, mas sim à alma. O Zohar explica que aqui a infiel é a alma do judeu ou da judia, a alma judaica. E o que está escrito? Se ela não teve relações ilícitas, se a mulher não for contaminada, mas for pura, ela será livre e conceberá a semente, ou seja, ela dará a luz. Aqui também está relacionado à alma. Se a alma não foi contaminada pela idolatria, mas for pura, ela será livre e conceberá semente e outras faíscas e fagulhas de almas virão. Isso significa que ela terá um filho. E então aqui em Mará, Israel foram testadas pelas águas amargas e consideradas puras, e as águas foram adocicadas. Israel será testado da mesma maneira antes da redenção final, como é afirmado no versículo. Muitos se purificarão e se tornarão brancos e serão refinados. Está em Daniel 12, 10. Estes são do lado do bem, da árvore do conhecimento. Eles vão suportar o teste. E o verso continua. Mas os iníquos farão sua iniquidade. Os iníquos farão sua iniquidade. E nenhum dos iníquos entenderá
e os sábios entenderão. Eles desencaminham o meu povo dizendo paz, e não havia paz. Esses iníquos são do lado do mal, da árvore, e atrás deles manifestarão o versículo: nem entrarão na terra de Israel. Porque levaram o meu povo a se desviar, dizendo: paz não havia, e não havia paz. Ezequiel 13, 9 e 10, e eles serão mortos. Aqui o profeta Elias está declarando que no final dos tempos, 2/3 do povo, ou seja, 2/3 do povo judeu, serão perdidos e 1/3 do povo judeu será levado ao fogo, talvez se referindo à assimilação moderna e ao holocausto. Isso aqui pode ver em Zacarias 13, 3. Os que restarem serão separados do aspecto da multidão mista, que vive entre eles, aqueles que fazem tratados com inimigos que não têm intenção de cumprir sua palavra. E os sábios em hebraico, Mashkilim, entenderão da raiz hebraica Biná, da Sefirá de Biná, que é a árvore da vida, em oposição à árvore do conhecimento do bem e do mal, conforme relatada na história de Adão e Eva no Jardim do Éden, como eu já falei sobre esse assunto em outros vídeos. É só procurar na playlist aí que tem. Tem mais de um, deve ter uns 3 ou 4. Por conta deles é dito: o sábio brilhará com o brilho, em hebraico Zohar, do firmamento. O sábio brilhará como o brilho do firmamento. Em hebraico, brilho é Zohar. Está em Daniel 12, 3. Esta profecia se refere à sua compilação do Rabino Shimon, este livro, o Zohar, que é a luz da mãe superior, a Binah de Atzilut, chamada Tshuvah, o arrependimento. No futuro, Israel provará a árvore da vida, que é este livro, o Zohar. Zohar é a árvore da vida. Observe que a palavra hebraica para sábio é da raiz de shechel. Esta raiz aparece em palavras em inglês como psicologia. Estudar o Zohar permite compreender a sabedoria por trás do funcionamento interno do mundo. Esse entendimento só pode ser alcançado através da vontade de Deus e, portanto, depende do retorno à nossa fonte espiritual através de Tshuvah, do arrependimento. Muitas vezes traduzido como arrependimento. Mas, literalmente, Tshuvah significa retornar, é o retorno a Deus, em hebraico. Entender que é preciso retornar às raízes espirituais é o primeiro passo para alcançar o nível de consciência Biná, da Sefirá de Biná. Aqueles que entendem os segredos do Zohar não precisarão ser testados pelo exílio. Então, se você estuda o Zohar, estuda a Torá, estuda a Kabbalah, compreende, pratica, não precisarão ser testados pelo exílio. E porque no futuro Israel provará a árvore da vida, que é este livro Zohar. Eles serão redimidos de uma maneira misericordiosa de seu mérito. Eles cumprirão as palavras: Deus, somente em seu aspecto de misericórdia, o levou e não havia Deus estranho, outros deuses, estranho com ele. Está em Deuteronômio 32, 12. E a árvore do conhecimento do bem e do mal, do que é proibido e permitido pela Torá, do que é puro e impuro, não governará mais Israel. Israel estará livre, o povo judeu estará livre disso tudo. Seu sustento virá somente do lado da árvore da vida, onde não há mal-entendidos, vindos do lado do mal, e nenhum desacordo vindo do espírito da impureza, como está escrito. O espírito imundo passará da terra. Zacarias 13, 2. Estudar o Zohar significa comer da árvore da vida. Estudar o Zohar no aramaico, mesmo sem entender as palavras, tem um efeito purificador sobre a alma e equivale a comer da árvore da vida. Além disso, o Zohar explica a razão interna dos mandamentos da Torá. O detalhamento de todos os mandamentos da Torá,
que é o que eu tento aqui nesses vídeos, nesse canal Descomplicando a Kabbalah, ir explicando para vocês. Uma vez entendido, não há dificuldades em manter as leis, porque seus requisitos se tornam óbvios e claros. Isso equivale à designação de todas as dificuldades colocadas pelo nível inferior de consciência causado pelo conhecimento do bem e do mal. Em seu lugar, o conhecimento da verdade se torna a força vital, sustentadora dos sábios. As leis da Torá colocam alguém fora do reino do bem e do mal e dentro do reino da verdade. Então, as leis da Torá tiram você do reino do bem e do mal, que é o reino que a gente vive, tem bem e tem mal, e coloca você no reino da verdade. O santuário suaria literalmente por um problema na lei judaica e explicava o gasto desse grande esforço como quebrar as kelipot, ou seja, quebrar as cascas do outro lado, as cascas do mal. O ator de aprender a Torá, chegar à lei definitiva em questão, separa o bem do mal, que se misturou como resultado no nível mais baixo de consciência do homem. Então, o bem se misturou com o mal no nível mais baixo de consciência do homem, ou seja, da gente, associado à árvore do conhecimento do bem e do mal. No futuro, a lei será clara para todos, porque a natureza espiritual das leis será revelada e elas se tornarão óbvias e claras como o brilho da luz. Isso está em Zohar, também está na Parashá de Nassó, na página 124b. Então, com isso, eu encerro o vídeo de hoje. Espero que tenha passado para vocês a importância de estudar o Zohar, compreender as leis da Torá, compreender as entrelinhas, o que significa explicado pelo Rebbe de Lubavitch, pelo Shimon Bar Yochai e assim todos os sábios. Fico por aqui, até o próximo vídeo, um grande abraço, fiquem com Deus.